Olá pessoal, tudo bem? Hoje, dentro do nosso curso de Seis Sigma, nós vamos conhecer os conceitos e as características da análise de capabilidade e das métricas Seis Sigma. Vamos lá? Bom, a análise de capabilidade e as métricas Seis Sigma, elas têm por característica e também explicar e também manter objetivos, manter um projeto ou então um processo produtivo ou uma operação de prestação de serviço dentro das especificações do cliente. Ela utiliza técnicas estatísticas e trabalha com muito número, então a gente vai ver um pouquinho de fórmulas aqui, aprofundar um pouquinho mais nas métricas. Gerencia a qualidade segundo não a perspectiva da empresa, mas sim a perspectiva do cliente. Então todo o projeto vai estar voltado para o cliente com o objetivo de reduzir a variabilidade dos processos. O processo deve apresentar ocorrências dentro das causas comuns. Então, dentro de cada processo, de cada operação, todas as empresas elas têm anomalias que são inerentes ao processo. Então, essas variabilidades vão ter que respeitar a essas anomalias já conhecidas. Lógico, também buscando eliminar também tudo que não está dentro do projeto. Tem por objetivo conhecer a estabilidade do processo, então a empresa vai fazer o monitoramento do que se tem de falha, de anomalia, ou então de defeitos e coisas que ocorrem fora do controle para poder mapear isso. Os itens e serviços devem seguir as especificações, como eu disse, dentro das perspectivas e as necessidades dos clientes e não da empresa. Tá? Aqui alguns exemplos de empresas que trabalham dessa maneira. Então, são empresas de ponta que têm os seus conceitos, os seus mapeamentos, os seus processos mapeados e conhecem todas as suas fraquezas, as suas ameaças, as suas oportunidades e consegue ser o diferencial dentro do mercado, tá bom? Bom, vamos ver alguns conceitos agora para a gente poder aprofundar um pouco mais dentro da capabilidade das métricas, alguns conceitos que são importantes para a gente poder medir. Unidade do produto. Unidade do produto é tudo que sai do meu processo, da minha operação, pode ser um item físico, então um produto ou um serviço que eu presto para o cliente. Pode ser também representado por um serviço, então uma prestação de serviço de manutenção representa um serviço que sai da minha operação. Aqui, por exemplo, um pacote de viagem, na parte de serviço que eu vendo para o meu cliente, é uma unidade de produto, é um tipo de produto que eu estou vendendo para o meu cliente. E aqui, um conjunto de engrenagens, é um conjunto de engrenagens que eu vendo para uma montadora, para uma outra empresa que faz a montagem de veículos, tá? Ou máquinas. Defeitos. Os defeitos são todas as falhas que ocorrem dentro do meu processo e que pode prejudicar de alguma forma o atendimento que eu tenho do meu cliente. As unidades podem conter mais de um defeito, então a unidade, um serviço que eu estou vendendo pode conter mais de um defeito. Por exemplo, na parte do ramo da construção civil, ramo imobiliário, por exemplo, essa parte, vocês podem ver ali que tem uma anomalia constatada na parede, então esse descascamento pode ser considerado um defeito. Aqui na produção de óculos também, pode ver que a estrutura dele está torta, então é considerado um defeito, tá? Bom, o que são defeituosas? Defeituosas são as unidades consideradas que são defeituosas e elas podem ter um defeito ou mais defeitos, tá? Então, por exemplo, esse caso aqui da engrenagem, você pode ver que ela tem 3 defeitos. Ela tem faltando 2 dentes e uma falha aqui no outro dente. Então, nesse caso aqui, essa defeituosa, ela detém 3 defeitos, tá? Aqui, no caso, para prestação de serviço, um serviço de hotel, de hospedagem, um defeito pode ser água fria para o meu cliente. Um outro defeito que pode ter na minha prestação de serviço, o café da manhã pode estar frio para o meu cliente. Então, existem várias maneiras também, dentro da área de serviço, também do serviço que eu estou prestando para o meu cliente ter defeitos. Oportunidades de defeito é todo produto ou serviço que, infelizmente, apresenta possibilidade para defeito. Então, por exemplo, um exemplo típico que a gente vê é os recalls das montadoras. Então, uma oportunidade para defeito é alguma coisa que dentro do meu projeto eu já tenho mapeado isso que pode ocorrer determinado defeito. Tá? Tivemos vários casos aí de montadoras, prestação de serviços também que a gente vê na área de telefonia, no ramo hoteleiro, que são falhas que podem acontecer e que já tenho mapeado dentro do meu processo. Então, são oportunidades para defeitos.
Bom, dentro da análise de capabilidade das métricas Seis Sigma, um dos índices que a gente mede para poder ver o quanto está produtivo a minha operação é o FTY, ou então o First Time Yield. Esse First Time Yield, ele é uma métrica utilizada para mensurar o desempenho de saída do processo. Eu vou medir o que está saindo do meu processo. Tá? Ela pode ser calculada através dessa fórmula, tá? Ela é representada de maneira percentual, onde o FTY é o First Time Yield, que é o rendimento da minha linha, o P é o número de unidades aprovadas e o U é o número de unidades analisadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o meu número de unidades aprovadas pelo número de unidades analisadas, e com isso percentualmente eu tenho um número, e graficamente eu posso ter ao longo do ano o quanto que está sendo produtivo a saída do meu processo. Avançando um pouquinho mais, avançando um pouquinho mais e dando um exemplo, o First Time Out ele pode ser exemplificado com esse processo aqui. Eu tenho um processo A, B e C, né, onde passam em 4 operações aqui, e para calcular o rendimento de cada processo, basta multiplicar uma pela outra. Né? Então eu entro com 100 unidades no processo A e sai 90. Então o FTY para o processo é 90 dividido por 100, que vai me dar 90%. E assim por diante. Entrando em B, entram as 90 e saem 80. Aí dividindo um pelo outro, 89%. Do processo anterior, sai as 80 e entra as 80 e sai 75. Então divide um pelo outro, 94%. E por último, entra 75 e sai 70, que vai dar 93%. O rendimento total é simplesmente multiplicar uma pela outra, processo A, B, C e D, que aí eu vou ter 70% saindo no meu processo, tá bom? É possível também calcular o total dividindo o número de unidades boas produzidas pelo número total de unidades que entrou. Então, nesse caso, 70%, a gente vai chegar nos mesmos 70%, tá bom? Bom, um outro exemplo aqui, que o First Time Yield ele ajuda os gestores enxergar os custos gerados nas operações de fábricas. Então, assim, por exemplo, se eu estou tendo muita hora extra, se eu estou tendo muito custo, então através do rendimento eu consigo ver se eu estou sendo produtivo ou não. Então, imagine um outro exemplo aqui. Eu estou entrando com matéria-prima numa área de torneamento, essa área de torneamento faz o processo, geram peças, eu vou fazer um teste com essas peças de qualidade, e com isso eu passo para um setor de fresa, o pessoal de fresamento faz o fresamento das peças, e com isso eu gero um teste de qualidade, afiro a qualidade dessas peças, é gerado o produto final, e com isso faço um outro teste para ver se as minhas unidades estão boas, e aí eu consigo comercializar para o cliente. O grande problema é o seguinte: o problema é quando eu testo lá, depois do processo de torneamento, por exemplo, eu faço o teste, analiso a falha, e aí com isso eu gero um retrabalho. Esse retrabalho volta para a minha área de torneamento e eu tenho um reprocesso. A mesma coisa na área de fresa. Faço análise da falha, constato um retrabalho e isso volta para o meu processo. E o que isso gera? Gera as conhecidas fábricas ocultas. Então eu estou gastando mais mão de obra, hora extra, estou tendo um desgaste maior do equipamento e não estou sendo produtivo. Então o First Time Yield ele serve para eu poder gerenciar o rendimento de cada processo. Tá bom? Seguindo em frente, nós temos também os defeitos por unidade, então o DPU. O DPU é uma métrica que pode ser aplicada no processo ou produto, seu objetivo é avaliar o desempenho do processo e do produto. O resultado é obtido através das seguintes fórmulas: eu tenho os defeitos dividido pelas unidades avaliadas. Vamos pegar um exemplo aqui de embalagem que eu receba numa determinada operação logística. E nisso, eu tenho as embalagens que chegam nesse centro de distribuição, num total de 300 itens, num período aí de 9 meses, e aí eu faço o mapeamento desses defeitos que estão chegando das minhas caixas. Ausência de tampa, eu constatei que 35 das unidades estavam faltando tampa. Quinas amassadas, 25 unidades estavam com as quinas amassadas. Rasgos laterais, 10 unidades estavam com o rasgo lateral. E eu tenho um total apurado aí de 70. Como é que eu vou fazer para achar meu DPU? Eu vou dividir os 70 por 300, que vai me dar um total de 0,23. Esse 0,23 representa o número médio de defeitos por unidade de embalagem recebida no centro de distribuição. É um número considerável, tá? Bom, na linha de motores, como um outro exemplo, o DPU ele pode ser aplicado somando todos os subconjuntos dos processos
do meu produto e com isso eu tenho um DPU total. Então, por exemplo, a gente pegar aqui um subconjunto de engrenagens do meu motor, eu tenho um DPU de 0,15, em logarinas eu tenho 0,20, bloco metálico 0,10 e cabeçotes 0,05, um DPU final de 0,50, tá? Então, somente exemplificando aí processos intermediários. Análise da capabilidade também, em métrica Six Sigma, trabalha também com o Rolled Throughput Yield, que é o RTY. O RTY ele é utilizado para que eu possa fazer um mapeamento de uma cadeia de processos, para ver, para poder enxergar em cada processo o quanto que está sendo produtivo. Nós temos aqui ao lado um exemplo, né, que é a cadeia do leite, né, que eu tenho o processo que sai lá desde a fazenda, passa na parte industrial até chegar no meu cliente, tá bom? Então, considera um exemplo de 600 unidades qualquer, né, que são realizadas as seguintes operações. Na primeira operação, são gerados 20 refugos, 30 retrabalhos. Na segunda, 10 refugos, 60 retrabalhos. Na terceira, 15 refugos e 20 retrabalhos. E analisando todo o processo, eu somo todos os meus refugos e retrabalhos, eu vou ter um total de 45 refugos e 110 retrabalhos, respectivamente. Então, pode-se calcular o RTY da seguinte maneira. RTY é igual a 1, que é o total, menos 155, que é o total de problemas que eu tive no meu processo, dividido por 600, que é o total que entrou no meu processo. Isso vai me dar um total de 74% de rendimento. Então, com isso, eu consigo medir o desempenho da minha cadeia. Tá? Bom, uma outra métrica muito importante dentro do Six Sigma também é o defeito por unidade, ou então o DPO. Então, são as oportunidades de falha que eu tenho no meu processo. Tá? As oportunidades que pode ocorrer erros dentro do meu processo. Tá? E, logicamente, que eu já tenha mapeado dentro do processo. Então, ele vai ser dado pelo DPO, vai ser o total de defeitos, vezes o total de unidades, vezes o total de oportunidades de defeitos. Tá? Para ficar mais claro, vamos pegar um exemplo aqui. Uma produção de placas-mãe de PC, que foram constatados 150 defeitos, um total de 1.000 unidades. Tá? É válido ressaltar que esse processo tem mapeado os seguintes defeitos. Então, a gente já conhece os defeitos que geralmente ocorrem. Então, os defeitos mapeados são o quê? Falta de transistor na parte central da placa. Um outro defeito, conversor de voltagem queimado. E o terceiro, que é o curto-circuito na entrada da placa. Como que a gente faz o cálculo desse DPO? Vai ser os 150 defeitos que eu já tenho que foram constatados, vezes 3, dividido pelos 3 defeitos que eu já tenho mapeado, vezes 1.000, que vai me dar um total de 0,05 defeitos por unidade. E um outro, por último e não menos importante, que é o defeito por milhão, ou então o DPMO. O DPMO, então o PPM, que também é o partes por milhão, nada mais é que a multiplicação desse DPO por 1 milhão. Então o objetivo é identificar em 1 milhão de oportunidades quantos erros ocorrerão. Qual seria a taxa de DPO de 1 milhão de casos? Então, eu pego esse 0,5 e multiplico por 1 milhão, que vai dar 50.000 defeitos por milhão de oportunidades. Tá bom? Bom, finalizando e concluindo, nós conhecemos hoje os conceitos de capabilidade do processo e como direcionar as ações da empresa quanto à produtividade. Estudamos conceitos de unidade, produtos, defeitos, defeituosas e também oportunidades de defeito, que é importante para o desempenho dos processos. É mapear o que eu tenho de problema. Conceituamos as principais métricas presentes no Six Sigma e como auxiliar vocês na tomada de decisão. Conhecemos o FTY, o DPU e o RTY, e isso é importante para a eliminação do que não é necessário para o cliente. E, finalmente, nós conhecemos o DPO e o DPMO com o objetivo de mensurar as oportunidades de erros ocorridas nas minhas operações. Na próxima aula, nós vamos ver um pouquinho desses conceitos relacionando com a curva normal. E aí vai ficar um pouquinho mais claro a parte do Six Sigma com as métricas Six Sigma, tá bom? Ficou com alguma dúvida? Entre em contato comigo. Tem aqui o meu e-mail, que eu estou sempre à disposição, tem a descrição do vídeo, não hesitem em entrar em contato comigo. Espero que tenha sido proveitoso para vocês essa aula. Aguardo vocês na próxima. Bons estudos e até mais. Tchau, tchau.